Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo então do canal Humanizando. Eu sou o professor Gabriel e o assunto de hoje é conurbação. Afinal de contas, o que é conurbação? Pessoal, conurbação é um termo bastante conhecido na geografia urbana que trata-se do encontro físico das áreas urbanas de duas ou mais cidades. Vejam, conurbação é o resultado de um processo de crescimento horizontal das cidades. À medida em que a área urbana de uma cidade vai crescendo descontroladamente até encontrar a área urbana da cidade vizinha. Ou seja, conurbação é a junção física das regiões urbanas, das áreas urbanas de duas ou mais cidades. Conurbação, apesar de ser um processo muito relacionado à formação das regiões metropolitanas, né? Ou seja, cidades que crescem em torno de uma metrópole vão crescendo até que fisicamente as áreas urbanas dessas diferentes cidades se encontram, tornando impossível distinguir onde uma começa e onde a outra, onde uma termina e onde a outra começa, não está restrito às regiões metropolitanas. Eu posso encontrar conurbação em várias cidades do Brasil. Quando não há um planejamento urbano adequado, e essa é uma realidade brasileira, principalmente até os anos 90, né? Muitas de nossas cidades, sobretudo as cidades do sudeste brasileiro, elas cresceram desordenadamente, sem muito planejamento. A conurbação ela aparece e pode ser comum. Conurbação é, por exemplo, aquilo que eu encontro na região metropolitana de São Paulo. Então, no entorno da cidade de São Paulo, eu tenho algumas dezenas de outras cidades que cresceram também desordenadamente. Veja, quando eu digo cresceram, eu estou falando de suas áreas metropolitanas. Toda cidade está encostada em outra em relação aos limites desse município. Mas dentro dos limites do município, a região, a área urbana e a área rural. Eu estou falando de um processo de crescimento da área urbana, sendo que a área urbana de uma cidade encontra com a área urbana de outras cidades. Voltando ao exemplo de São Paulo. Então, no entorno de São Paulo, eu tenho, por exemplo, o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e à medida em que eu trafego por essas cidades, fica impossível distinguir onde uma termina e onde a outra começa. Então, eu estou em Guarulhos, eu estou em Osasco, eu estou em Santo André, em São Bernardo, eu estou em São Paulo. Toda essa mancha urbana está unida por um grande processo de conurbação. E como as cidades no entorno, elas vertem para a cidade principal, para a cidade de São Paulo, a gente diz que ali eu tenho uma região metropolitana, no qual a cidade de São Paulo é a metrópole, que age como um imã para as cidades vizinhas. Tudo bem? Como eu disse, não é um processo restrito às regiões metropolitanas, mas é o processo fundamental ao surgimento das regiões metropolitanas. Aqui no Sudeste nós temos várias regiões metropolitanas, temos a região metropolitana de São Paulo, temos a região metropolitana de Santos, né? Você está andando, trafegando pelas ruas de Santos, de repente você atravessa a rua e tem uma placa em cima dizendo bem-vindo a São Vicente, que é outra cidade. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, normalmente essas cidades estão todas unidas numa grande mancha urbana. Guarujá. Isso configura a região metropolitana de Santos, que é o resultado de um amplo processo de conurbação. Temos a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana de São José dos Campos, temos a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, enfim, são várias regiões metropolitanas, todas elas tendo uma cidade central, que é a metrópole. Ela funciona como um imã, atraindo as pessoas e os negócios do seu entorno, né? Ela funciona como um polo centralizador de decisões, mas a região metropolitana ela é obrigatoriamente o resultado de um amplo processo de conurbação. Tudo bem? Vamos lá então agora a duas questões sobre conurbação normalmente encontradas nos vestibulares. Então nós temos essa primeira questão. As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em linhas gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo principal e as cidades satélites a ela interligadas econômica, estrutural e socialmente. Quando essa interligação é observada sob o aspecto da contiguidade espacial geográfica, dá-se o nome de alternativa correta, alternativa D, conurbação, ou seja, esse
esse encontro físico das áreas urbanas de duas ou mais cidades, ok? Próxima questão, vamos lá. Nessa segunda questão, nós temos o seguinte enunciado. No mapa abaixo, podemos observar a representação de um dos maiores eixos econômicos e populacionais do mundo, chamado de Boswash, que aglomera estruturalmente importantes centros urbanos nos Estados Unidos, incluindo várias cidades globais. Na referida representação cartográfica, temos um dos principais exemplos internacionais de alternativa A, megalópole. Ô professor Gabriel, e o que é uma megalópole? Eu disse para vocês que uma metrópole é o resultado de um amplo processo de urbanização, quando uma série de cidades encontram-se fisicamente, né, quando as áreas urbanas de várias cidades se encontram fisicamente, e uma cidade principal passa a exercer um papel de polo centralizador de decisões nessas cidades no seu entorno. Aí nós temos a formação de uma região metropolitana, de uma metrópole. E o que é uma megalópole? Megalópole é quando duas ou mais metrópoles passam também por um processo de conurbação. Ou seja, seria uma espécie de grau hiperlativo do processo de conurbação, que faz com que duas ou mais metrópoles vivam esse processo de conurbação, juntando-se fisicamente. Aí eu tenho a formação de uma megalópole. Nós temos, nesse exemplo aqui, a megalópole conhecida como Boswash, mas ela não é a única. Ainda nos Estados Unidos, nós temos, na região dos Grandes Lagos, a megalópole de Chippewa, que vai de Chicago a Pittsburgh. E na costa oeste, nós temos a megalópole de Sansan, de São Francisco a San Diego. E essa primeira citada aqui na questão, né, Boswash, que vai de Boston a Washington. Ok? 3 exemplos então de megalópolis nos Estados Unidos. É também um outro conceito da geografia urbana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, por favor, não esquece de deixar o seu curtir aí embaixo. Se inscreve, clica no sininho para se inscrever no canal, receber aí as notificações de novos vídeos. Obrigado, até mais, pessoal.